Atos capítulo 16. Eu quero ler a partir do versículo 16, é uma leitura um pouco longa, eu lerei até o versículo 34, de 16 a 34. Eu gostaria que você acompanhasse em sua Bíblia, e esse texto é um texto que traz muitas respostas para nós. E eu acredito que todos nós temos dúvidas, e especialmente os problemas da vida levantam questões, levantam perguntas na nossa vida que nem sempre a gente tem resposta. E esse é um daqueles textos da Bíblia que, através de histórias, o que é muito bom, porque a gente aprende mais fácil com história, através de histórias nos dá boas respostas para algumas questões da nossa vida. Atos 16, a partir do verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. O livro de Atos foi escrito pelo mesmo Lucas que escreve o Evangelho de Lucas. Lucas é um cristão do primeiro século e um historiador, além também de médico. E então Lucas, ele tem uma tarefa impressionante, que é a tarefa de contar a vida e a obra do Senhor Jesus. Ele conta os atos de Cristo encarnado no Evangelho, e ele conta, através desse livro que nós chamamos livro de Atos dos Apóstolos, ele conta os atos do Cristo ressurreto através da vida dos apóstolos. E se vocês perceberam lá no início, no versículo 16, quando Lucas está contando essa história, você pode observar que ele diz no versículo 16: aconteceu que, indo nós para o lugar. Quando ele usa esse nós aí, significa que ele estava junto.
quando ele conta as histórias de Jesus, ele conta através do testemunho que ele tem dos apóstolos. Mas aqui no capítulo 16, Lucas está junto. Ele é testemunho ocular desses fatos aqui. Como que Lucas veio parar nessa comitiva dos apóstolos? De historiador, médico, agora ele se torna também participante desta comitiva evangelística dos apóstolos. Se você voltar no capítulo 15, você vai observar que no capítulo 15 houve uma decisão tomada pelo concílio de Jerusalém, pelos apóstolos, uma decisão de que os não-judeus, os gentios, não precisavam se circuncidar para que se tornassem membros da igreja de Cristo. Eles precisavam apenas ser batizados. Depois de crerem em Cristo Jesus, eles deveriam ser batizados. E essa comitiva que trouxe a notícia, ela chega num determinado momento, um momento decisivo, em que Paulo, ele entra em desacordo com Barnabé, eles discordam um pouquinho do caminho, eles discordam, Paulo discorda de Pedro, e aí eles dividem a comitiva em duas comitivas. Então, numa comitiva fica Pedro juntamente com Barnabé e João Marcos, que era o motivo da discussão, e na outra comitiva vai o apóstolo Paulo, e junto a ele vai também Silas, e junto com ele se associou Timóteo, que eles encontram no início do capítulo 16, e depois também se junta a eles o próprio Lucas. Nós não sabemos como foi isso, mas num determinado momento Lucas começa a falar em nós, então Lucas se ajuntou com eles. Muito bem, por que eu estou citando essas informações aqui para vocês? Porque é muito importante a gente saber tudo o que está acontecendo aqui. Nós estamos no início do ministério de dois grupos. Um grupo que continua o seu ministério na Palestina e um outro grupo que sobe e agora vai passar para a Macedônia, seguindo uma visão que Deus concedeu ao próprio apóstolo Paulo em sonho, e obedecendo isso, sendo impedido de ir para outra região, Paulo se direciona para a região da Macedônia, que é a Europa que nós conhecemos hoje. Ele atravessa aquela região onde tem o mar Egeu no centro, ele atravessa o que nós conhecemos hoje como a Turquia, que naquela época lá, é a Ásia Menor. Ele atravessa aquilo ali e ele sobe e entra na Europa por uma cidade chamada Filipos. Antes que isso aconteça, esse ministério na Macedônia se tome corpo e as igrejas da Europa surjam, as primeiras igrejas, o apóstolo Paulo tem essa circunstância aqui, nessa ocasião, quando ele está de viagem, parado nessa cidade. De repente o apóstolo Paulo, junto com os seus companheiros, eles saem para orar. E quando eles saem para orar, uma mocinha, uma menina que era escrava, que estava possessa por um demônio de adivinhação, aqui fala que essa menina estava possessa por um espírito imundo. Algumas tradições falam que ela estava possessa pelo espírito de uma pitonisa ou de Piton, e estas pitonisas, que eram as adoradoras de Piton, na realidade eram moças que adoravam um templo de Apolo. Apolo era considerado, um dos deuses do panteão dos deuses gregos. Esse Apolo, ele era adorado porque havia dentro da mitologia deles uma serpente, uma grande serpente chamada Piton, que transferia a ele poder para que ele pudesse fazer coisas mágicas e coisas poderosas. E as pitonisas, elas eram escravas cultuais desse ídolo, dessa entidade que eles adoravam. E na realidade, quando Lucas escreve, Lucas esquece essa bobagem toda aí de mitologia grega, e ele já vai direto ao ponto. Ela estava possessa por um espírito demoníaco, por um demônio. E interessante que esse demônio, ele não diz mentiras a respeito de Paulo e Silas e de Lucas, mas ele fala a verdade. Mas isso importunava, porque naquele momento Paulo e Silas, eles precisavam passar furtivamente pelas ruas para chegar até o lugar onde havia uma comunidade de cristãos, para poder orar com eles, para poder ensinar-lhes alguma coisa sobre a palavra de Deus. Então eles passavam furtivamente pela rua, eles não se eximiam da responsabilidade que eles tinham de pregar o evangelho, mas eles não queriam chamar a atenção demais para eles. Mas esse demônio, querendo deflagrar uma oposição, uma perseguição contra eles, fazia o seguinte: enquanto Paulo e Silas iam andando, essa menina vinha atrás dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo, eles são servos do grande Deus, e eles estão aqui para anunciar um caminho de salvação para vocês. E essa mocinha fazia isso, e ela não estava, ela estava dizendo a verdade sobre eles.
mas uma verdade perigosa de ser dita naquele momento e naquele local, que era o caminho por onde eles passavam. E essa menina ficou fazendo isso com eles durante uma semana. O texto diz que no final da semana, e Lucas pode dizer, porque ele estava convivendo com Paulo, ele diz, Paulo ficou indignado. Chegou a hora que ele perdeu a paciência. E o que ele fez quando ele perdeu a paciência? Ele se virou para essa menina e ele fez por ela algo maravilhoso. Ele disse para ela, em nome de Jesus, esse espírito imundo saia de você. E o texto diz que no mesmo instante aquele espírito deixou a menina. E ao deixar a menina, uma confusão grande se estabeleceu. Por quê? Porque como aquela menina fazia adivinhações por causa do espírito que tinha possuído, esta menina era fonte de lucro para os seus donos, para aqueles que a escravizavam. E uma vez que o espírito imundo foi expulso, aquela menina não podia mais adivinhar coisíssima alguma. Essas adivinhações, obviamente, não têm a ver com o futuro, porque Satanás não tem poder de saber o futuro das pessoas. Essas adivinhações têm a ver com o mesmo que vocês conhecem aí, a respeito dessas previsões que surgem aí, em tudo enquanto é canto. É as ciganas que leem a mão, são os horóscopos que saem no jornal, são essas coisas, que naquela época surtiam um efeito ainda muito mais surpreendente do que nos nossos dias, porque os nossos dias, nossa sociedade está encharcada com esse tipo de misticismo. E naquela época eles também estavam, mas naquela época não tinha jornal, não tinha revista, não tinha rádio. Então, quando você achava alguém fazendo isso, era fonte de lucros. E de alguma maneira essa menina deveria revelar coisas ocultas sobre as pessoas, porque o demônio tem poder e ele conhece o passado das pessoas. Ele não tem como saber o seu futuro, mas o seu passado ele conhece muito bem. E então essas adivinhações deviam render algum lucro para a família, é o que Lucas diz aqui. E essa família ficou revoltada com Paulo, Silas e com Lucas também. Mas especialmente os líderes ali, São Paulo e Silas, o texto diz que eles juntaram um monte de gente, um grupo da cidade, e estes donos dessa menina não disseram a verdade sobre o que aconteceu. Ao invés de acusarem Paulo e Silas de terem libertado a menina de um espírito opressor, eles contaram a seguinte mentira. Eles disseram, olha, esses dois homens aí estão ensinando coisas que são contrárias aos nossos costumes. Eles estão ensinando uma cultura que nós não podemos abraçar. Eles estão ferindo a nossa ética romana. Eles ensinaram, eles falaram coisas que nós não concordamos e não podemos aceitar. Ou seja, eles estão cometendo, essas pessoas que estão acusando Paulo e Silas, estão mentindo. Porque Paulo e Silas poderiam até estar ensinando o evangelho para aqueles grupos, mas nesse caminho e nesse momento não foi isso que eles fizeram. Por causa disso, Paulo e Silas são levados ao centro da cidade, as autoridades são chamadas, eles são denunciados. Não acontece ali um tribunal legítimo, um tribunal como, por exemplo, um tribunal onde seria submetido um cidadão romano. Paulo omite que ele tem cidadania romana. Ele podia citar, e se Paulo simplesmente dissesse que ele era um cidadão romano, eles não poderiam submetê-lo àquele tipo de açoite, porque o cidadão romano, dentro de uma província romana, tinha o direito de ser submetido a um processo normal, onde ele teria direito à defesa, onde ele teria direito a um defensor. Mas se você não é cidadão romano ali dentro, você é julgado pelas autoridades da cidade e já é sentenciado, como aconteceu no caso deles. Paulo omitiu, guardou para si, não falou que ele era cidadão romano, e por causa disso eles foram surrados. As suas vestes foram rasgadas e eles foram duramente castigados com chicotadas, com açoites. E depois disso foi dado a ordem para o chefe de uma prisão que havia na cidade, para que eles fossem colocados num lugar seguro, para que eles não escapassem. E esse carcereiro, com medo de perder os seus prisioneiros, os seus últimos prisioneiros, aqueles prisioneiros importantes, ele coloca-os na parte mais inferior, mais interna da prisão e os amarra num tronco e larga lá. Não é simplesmente fechar numa cela, é colocar dentro de uma cela e amarrar num tronco, machucados como eles estavam, provavelmente com as suas vestes totalmente rasgadas. O texto diz que ao longo daquela noite, lá pela metade da noite, Paulo e Silas estavam cantando na prisão. E cantando na prisão, os companheiros de prisão estavam atônitos ouvindo aquilo. Como é que dois homens que foram injustiçados, surrados, machucados, injustamente aprisionados, trancados e acorrentados numa prisão e acorrentados num tronco, como é que esses dois homens cantam no meio da noite? Mas eles estavam cantando.
E a Bíblia diz que eles estavam cantando e eles estavam orando. E no meio da noite veio um terremoto naquele lugar. E quando aquele terremoto veio, não só as portas da prisão, da cadeia de Paulo e Silas foram abertas, mas também de todos os outros prisioneiros. E no meio daquele barulho, daquele tumulto, o carcereiro acordou porque ele estava dormindo. E ao ver que as portas estavam abertas, ele desesperado tomou uma espada e ia tirar a sua vida, quando Paulo gritou: não faça isso, nós estamos todos aqui, ninguém foi embora. E então o homem parou, pediu uma luz para confirmar se aquela informação era verdadeira, percebeu que todos estavam lá, tirou Paulo e Silas, agora com respeito tremendo, daquele tronco e daquela prisão, e diz para os dois: o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? E Paulo e Silas responderam para ele: você precisa crer em Jesus, porque se você fizer isso, será salvo você e toda a sua casa. E o homem creu, e o homem levou Paulo e Silas para sua casa, e o homem ouviu o evangelho. O texto diz que Paulo e Silas ensinaram o evangelho, obviamente de forma bem concisa, porque isso está no meio de uma madrugada, mas ensinam o evangelho, eles creem, e o texto diz que eles são batizados, e o texto termina, o último versículo que nós lemos, que é a grande alegria no meio da noite naquela casa, porque eles creram em Jesus Cristo. Essa é a história que está aqui. Aliás, são pelo menos 3 histórias que nós encontramos aqui: a história da menina, a história da prisão e a história do carcereiro e de sua família. O que nós podemos aprender com essa história? Como eu disse no início, esse texto é um texto de respostas para nós. E esse texto nos responde exatamente a seguinte pergunta: o que Jesus faz na vida das pessoas que têm contato com Ele? O livro de Atos não é um livro sobre os apóstolos. O livro de Atos é um livro sobre Jesus. Lucas não está escrevendo sobre os apóstolos. Lucas está escrevendo sobre Cristo. Inicialmente o nome desse livro era Atos do Cristo Ressurreto. Depois, por uma convenção, passou a ser livro de Atos dos Apóstolos. Mas o primeiro nome que esse livro recebeu são os Atos do Cristo Ressurreto. E o que acontece? O que Cristo faz na vida daqueles que têm contato com Ele? Sejam aqueles que tiveram contato diretamente quando Ele estava encarnado aqui, ou sejam as pessoas que hoje têm contato com Cristo através de alguém que testemunha a respeito de Cristo. Primeiro, quando uma pessoa escravizada tem contato com Cristo, ela recebe a liberdade. Quando alguém que está escravizado recebe o Senhor Jesus, ou tem contato com Jesus, essa pessoa experimenta liberdade. Quem está escravizado aqui? Uma jovenzinha. Ela não só está escravizada a um espírito demoníaco, mas ela está escravizada a pessoas. É interessante de ver o quanto nesse mundo essa palavra escravizada é atual e está presente na vida de muita gente, às vezes sem perceber. Nós vivemos numa sociedade que, primeiramente, culturalmente é uma sociedade escravizada ao pensamento, à ideia e à vontade de Satanás. A nossa sociedade é assim. A cultura do nosso tempo é uma cultura absolutamente escrava e entregue a Satanás. É uma cultura rebelada contra Deus. E a gente parece que está vendo isso de forma ainda mais nítida por causa desses dias de pré-eleição que nós estamos vivendo. Os homens se posicionam, a sociedade coloca a sua opinião, e quanto mais a sociedade coloca a sua opinião, mais a gente fica assustado como as pessoas estão escravizadas à mentalidade de Satanás. Não é uma possessão demoníaca, mas é a escravização da mente. Vou te dar um exemplo disso. Quando o Senhor Jesus estava falando com os discípulos, dizendo que ele tinha que morrer, de repente Pedro, com a mais boa das intenções, se dirige a Jesus e fala: o Senhor não vai morrer não, de jeito nenhum. Qual que é a resposta que Jesus dá para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Pedro estava possesso? De jeito nenhum, Pedro não estava possesso. Mas Pedro estava falando como quem pensa de acordo com Satanás. Então Jesus dá essa reprimenda dele. E às vezes nós ficamos muito preocupados com as pessoas que a gente supostamente imagina que estejam endemoniadas, mas nós vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas fala como Satanás.
E o remédio para quem está escravizado, o remédio é Cristo. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são escravizadas emocionalmente umas às outras. A gente vive numa sociedade assim. Tem gente que emocionalmente consegue te colocar no bolso e te faz refém. Existem líderes religiosos que fazem isso com o povo. Mas não são só os líderes religiosos, não. Tem mãe que faz isso com os filhos. Mesmo o filho, depois de casado, é escravo emocional da mãe. Tem sogra que faz isso também com as filhas, com os filhos. Tem patrão que faz isso com os empregados. Sabe aquele patrão que você tem um final de semana maravilhoso, quando você pisa dentro do trabalho na segunda-feira, parece que ele acaba com você. Ele te achata, ele arrebenta com você. Com o olhar dele, ele te coloca para baixo do que a sola do sapato. Ele te escraviza emocionalmente. Nós vivemos escravizados pela nossa própria natureza. Tiago fala: de onde procedem as guerras e as contendas que existem entre vós? E ele mesmo responde: elas procedem do próprio coração. Um coração distante de Deus é um coração em conflito, não só com o Senhor, mas em conflito consigo mesmo e com as outras pessoas. Tudo isso, meus queridos e amados irmãos, tudo isso é descrito na Bíblia como escravidão. E nessa noite a mensagem que essa primeira história traz para nós é que Jesus é a única solução para aquilo que te escraviza. É a única solução para a escravidão que você vive, seja espiritual, seja emocional, seja mental. Jesus é a saída. Foi isso que aconteceu nesse texto, quando Paulo e Silas encontram uma menina que está escravizada a Satanás. Eles se dirigem para essa menina e eles falam com aquela entidade: em nome de Jesus, saia. E a menina foi liberta. Nessa noite nós estamos dentro de uma igreja falando sobre Cristo, orando a Cristo, cantando a Cristo, e você não pode sair daqui escravizado a nada. Então, se você estava se sentindo aprisionado por alguma coisa, a primeira resposta desse texto para você é: Cristo é a solução para aquilo que te prende. Talvez um vício, talvez a culpa do passado, coisas que só você sabe e que te atormentam e que te torturam dia após dia. Jesus Cristo é a solução. Ele te liberta dessas correntes. Mas esse texto também diz que Jesus também é a solução para aqueles que estão desesperados. No meio dessa história nós encontramos um carcereiro que acorda no meio da noite com um terremoto e as cadeias estão abertas. Ele sabia muito bem, a sentença para um cara que deixa escapar aqueles prisioneiros era uma sentença de morte. E uma vez que ele sabia que quando o dia amanhecesse ele seria morto pelas autoridades romanas, o que ele faz? Ele decide tirar a sua própria vida. E ele é um homem de família, vocês veem na sequência do texto. Ele tem esposa, ele tem filhos, ele é alguém de família. Provavelmente a família dele morava numa daquelas dependências ali do cárcere, porque é muito próximo, as informações assim são rápidas. Ele não poderia tirar um prisioneiro do cárcere e atravessar a cidade para ir para a sua casa. Provavelmente a sua casa era ali mesmo. Ele é um homem de família, mas ele é um homem de família desesperado. Você já viu um homem de família desesperado? Você conhece algum pai de família desesperado? Eu diria que no nosso país, na conjuntura que nós estamos vivendo, a coisa mais comum que existe nesse solo é homens desesperados. Nós estamos ouvindo sobre suicídio e tudo. Eu falo assim: olha, sabe como a gente sabe que a gente chegou no fundo do poço? Quando você começa a ver pastor se suicidando. E a gente está cheio de notícias de pastor se suicidando. Na América do Norte, na América do Sul. Não, por que pastor? Pastor é alguém especial? Não, é porque pastor é um mensageiro de esperança. Quando os mensageiros de esperança começam a tirar a própria vida, resta o que para a gente? Mas nós estamos num mundo de pessoas desesperadas. Algumas mais contidas, outras não. Mas é um mundo de gente desesperada. O que o nosso país está fazendo, gritando nas ruas, como nós vimos hoje, lado A e lado B, gente a favor de um, gente a favor do outro, mas todo mundo na rua gritando e pedindo alguma coisa. O que o nosso país está fazendo é clamando, porque o nosso país está desesperado, as pessoas estão desesperadas. E se você parar para pensar, e talvez exista alguém aqui nessa conjuntura, você já imaginou o que é um pai de família ter que cumprir com as responsabilidades dele com um salário mínimo? Só de pensar nisso dá desespero.
Como é que você paga aluguel, põe comida em casa, compra as roupas para os seus filhos, paga os seus impostos, e põe gás e põe luz na casa, e paga água com um salário mínimo? É um país de gente desesperada. Quem é a resposta para os nossos desesperos? Jesus Cristo. Aquele homem desesperado ouviu a voz de Paulo lá de dentro: não faça isso com você. E ele deu um tempo, mas o desespero não acabou aí. Ele conferiu, os homens estavam lá, mas ele disse: mas o que eu posso fazer para ser salvo? Agora ele não está mais falando só das questões da vida trivial, mas ele está falando de alguma coisa mais profunda. Por quê? Porque ele quer saber o seguinte: alguma coisa está muito errada com a vida dele, e alguma coisa estava muito certa com a vida daqueles homens. Porque veja só, ele estava desesperado com medo da morte, porque um terremoto aconteceu, e 100% de chance, não vou nem colocar 99%, 100% de chance que quando as cadeias, as portas de uma prisão abrem, os prisioneiros fazem o quê? Fogem. Agora ele acorda, as portas estão todas abertas e os prisioneiros estão lá. Alguma coisa aconteceu. É como se ele dissesse: para o mundo que eu quero pular. Eu estou em Marte. Está todo mundo lá. Então ele descobre o seguinte: eu preciso ser salvo da minha própria vida. Porque alguma coisa aconteceu com vocês, e alguma coisa aconteceu com esses prisioneiros, eu quero para mim também. Por que esses homens não saíram? Por que eles não fugiram? Eu preciso ser salvo. Então aquele homem, no meio do seu desespero, ele não só encontrou socorro para o desespero materialista, humano, voltado para as questões desta vida, mas ele buscou socorro para o desespero da alma dele. E Paulo diz para ele: você precisa crer em Jesus Cristo. E Paulo falou sobre Jesus, falou sobre o amor de Jesus, falou sobre o sacrifício de Jesus na cruz, falou sobre a redenção que nós temos em Cristo Jesus, a oportunidade de uma vida diferente, falou sobre a esperança da glória, anunciou as promessas de Jesus. E aquele homem creu, e não só ele creu, mas a sua família creu, e eles foram batizados. E houve alegria no meio da noite naquela casa. Eu fico imaginando: quanto tempo será que aquela família não se sentava à mesa com alegria? E essa pergunta eu faço para vocês também. Talvez a sua casa esteja assim. Há quanto tempo você não senta à mesa com seus familiares e há alegria, há júbilo e há barulho, aquele santo barulho de quando as pessoas estão contentes? O desespero faz com que a gente perca a alegria, perca a simpatia, perca o humor, perca a alegria. E a vida da gente fica acinzentada, preto e branco. Qual que é a resposta? Qual que é a saída para a vida da gente quando isso acontece? A saída é Jesus. É isso que esse texto nos responde. A história desse carcereiro é a história de alguém desesperado. E Cristo Jesus pôs fim ao desespero dele. Mas esse texto também nos dá uma outra resposta. Jesus Cristo responde não apenas aos que estão encarcerados, não apenas aos que estão desesperados, mas o Senhor Jesus, Ele também é a resposta para quando nós duvidamos do amor e da bondade de Deus. Porque Jesus Cristo nos faz entender que a nossa vida não é uma sucessão de fatalidades, de imprevistos e de coincidências. Jesus nos faz entender que a nossa vida é uma linha muito bem traçada e desenhada por Deus. Como que isso aparece no texto? Aparece da seguinte maneira: Paulo e Silas poderiam simplesmente ter subido para Macedônia, mas o Espírito Santo, se você observar no início do versículo 16, o Espírito Santo os impediu, do capítulo 16, os impediu de ir para onde eles queriam ir. Forçou-os a passar por onde eles passaram. O Espírito Santo forçou Paulo e Silas a encontrarem aquela menina. O Espírito Santo forçou Paulo e Silas a libertarem aquela menina. O Espírito Santo levou Paulo e Silas para dentro de uma prisão. O Espírito Santo os fez cantar dentro da prisão. O Espírito Santo os fez falar com aqueles homens que estavam ali, especialmente aquele carcereiro. E o Espírito Santo usou a vida desses homens para transformar a vida e a família daquele carcereiro.
Ou seja, o que nós encontramos nesse capítulo 16 é uma sucessão de histórias de salvação, de libertação, que foram proporcionadas exatamente pelo fato de que Deus fez com que Paulo e Silas passassem por aqueles lugares. E é exatamente por saber que quem estava dirigindo a vida deles, que aquilo tudo não era coincidência, nem fatalidade, é que eles cantavam lá no meio da noite. Eles estavam cantando porque eles não duvidavam do amor de Deus. Eles estavam cantando porque eles tinham certeza de que Deus governa todas as coisas. Eles estavam cantando porque o coração deles estava acalmado e pacificado pelo Espírito Santo, que lhes comunicava que aquilo era a vontade de Deus. Sabe o que acontece conosco? Por falta de Cristo na nossa vida, quando acontece qualquer coisinha com a gente começa a dizer assim: ah, mas eu vou na igreja toda semana, eu leio a Bíblia, mas parece que Deus não me ama, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não gosta de mim. Ah, eu não vou na igreja essa semana, porque parece que eu faço tudo certo e para mim dá tudo errado. Você precisa de Jesus. Quando a gente começa a fazer esses comentários, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Lembra? O livro de Atos é um livro sobre quem? Sobre Jesus. E Jesus conduz a vida dos apóstolos e os faz passar por todas essas circunstâncias. Por que Paulo e Silas estavam cantando no meio da madrugada, acorrentados numa pilastra no fundo de uma prisão? Eles estavam cantando porque este Paulo é o mesmo que escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Paulo não pode reclamar, Paulo não pode brigar, Paulo não pode chorar e murmurar contra o Senhor, porque ele sabe que ele está no lugar onde Cristo quer que ele esteja. Significa que os problemas, as dificuldades pelas quais nós estamos passando, elas não são fatalidades, elas não são imprevistos, elas não são coincidências, elas não são um tropeço ou um atropelo da vida, elas são propósito de Deus para cumprir a vontade dEle na minha e na sua vida. Essa é uma resposta poderosa para o nosso coração, quando a gente duvida do amor de Deus por causa de alguma coisa ruim que acontece conosco. E a gente faz isso. A gente faz isso. Quando algo não contenta o coração da gente, às vezes não tem coragem de falar. E é bom que não tenha mesmo. Mas lá no fundo a gente fala: ah, Deus, por que Deus está fazendo isso? Mas ao invés de fazer isso, irmãos, nós deveríamos cantar. Quem se acalma na soberania e no poder de Deus, não murmura, mas canta. Por isso que Paulo vai ensinar em todas as suas cartas que a gente deve ser agradecido. Ele vai dizer: agradeçam ao Senhor, sejam gratos ao Senhor por tudo, em todos os momentos. Ele diz: em todo tempo dai graças. Lá em Filipenses, no capítulo 4, especialmente lá, ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe de onde ele estava escrevendo essas frases? De dentro de uma prisão. De dentro de uma prisão que deveria estar recebendo encorajamento de quem estava de fora. Ele estava encorajando os que estavam do lado de fora, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quer saber por que Paulo estava preso quando ele escreveu para a igreja de Filipos? Que é depois desses acontecimentos aqui. Ele estava preso porque Deus tinha o propósito de salvar os guardas. E quando ele escreve lá de Filipos, ele diz: eu já preguei para a guarda pretoriana toda, porque o camarada tem que ficar 4 horas acorrentado no meu braço. Ele fica 4 horas comigo todo dia, e passou por mim já toda a guarda pretoriana, e existe uma igreja aqui entre os guardas. E você acha que Paulo estava triste porque ele estava preso? Ele não estava triste, ele estava feliz, porque Deus deu chance para ele de pregar para quem nunca ia ouvir. Você acha que um soldado romano ia parar para ouvir o que um judeu tinha para dizer? Não ia parar. Mas acorrentado não tem como o cara escapar, ele vai ter que ouvir. E Paulo ficava lá tagarelando aquelas santas palavras do Evangelho, e esses soldados iam se convertendo a Cristo Jesus.
Você está num emprego que você não acha bom? Ô meu santo irmão, sabe por que você está nesse emprego que você não acha bom? Porque Deus quer salvar alguém lá, por isso que Ele te pôs lá. Você está com um parente no hospital, você tem que ir lá todo dia. Sabe por que isso está acontecendo? Porque Deus quer que você dê testemunho para alguém que está lá. Você está com um parente doente em casa, ou desempregado, você teve que abrigar. Sabe por que Deus fez isso? Porque o Senhor quer que você fale para Ele. Ou seja, a nossa vida continua sendo sobre Cristo. Essa história que nós vivemos, a sua história, a minha história, não é sobre nós. O centro das nossas vidas não somos nós mesmos. A nossa história é sobre Cristo. A história desses apóstolos aqui não é deles, é a história de Cristo. Essa é a resposta. A gente se descontenta com a vida quando a gente se acha o centro da vida. Mas quando a gente entende que o centro é Cristo, a gente consegue agradecer a Deus por toda e qualquer circunstância. O centro da igreja quem que é? É Cristo. A igreja tem que glorificar quem? A Cristo. E Paulo e Silas aqui, eles glorificam a Cristo no meio da mais terrível e humilhante situação. E por causa do louvor e adoração deles a Cristo, aqueles soldados que estavam, aqueles prisioneiros que estavam lá dentro daquele cárcere, eles descobriram por que eles estavam lá. Vamos pensar um pouquinho na vida dos prisioneiros? Imagine, o cara está encarcerado. Vamos supor que todo mundo ali fosse culpado. Mas naquela noite eles podiam agradecer a Deus por serem culpados. Naquela noite, provavelmente, muitos deles disseram ou fizeram a seguinte oração: Senhor, obrigado por eu ter cometido aqueles tropeços lá atrás. Porque por causa deles eu fui sentenciado, fui colocado dentro dessa prisão, e nessa noite eu pude ouvir o Evangelho cantado e orado através da boca desses homens. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar na perspectiva daquele carcereiro? Senhor, obrigado por esses prisioneiros que vieram parar aqui. Obrigado por esse emprego de carcereiro. Obrigado por esse terremoto que abriu as cadeias, senão eu não ia prestar atenção nesses dois homens. Porque afinal de contas eles estavam cantando antes do terremoto. Por que o carcereiro não ouviu? Porque ele não estava prestando atenção neles. Mas depois do terremoto, do cárcere aberto e dos prisioneiros não terem fugido, aí ele prestou atenção. Ou seja, a sua vida, a minha vida, não tem a ver com acaso. Tudo na nossa vida foi meticulosamente desenhado e escrito por Deus. E eu só vou entender o propósito quando eu entender que o centro é Cristo. Deus desenhou a minha história e a sua história, passando por todos os caminhos por onde nós passamos, para que a gente viva e sinta e experimente a presença de Jesus Cristo. Essa é a resposta maior para a nossa vida. É Cristo. Ele liberta os encarcerados, Ele tira o desespero daqueles que estão desesperados, e Ele dá sentido à nossa vida. E é isso que Lucas faz, do começo ao fim do livro de Atos. Ele mostra como Cristo dá sentido, como Ele dá cor, como Ele dá sabor, como Ele consegue reconstruir a nossa vida e nos dar esperança. Então eu quero concluir dizendo que talvez nessa noite você entrou aqui cansado, sobrecarregado, talvez encarcerado, talvez desesperado, ou talvez sem saber essas respostas para essas questões existenciais nossas. Qual o meu propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando pelo que eu passo? Por que eu sou como eu sou? A resposta para tudo isso é Jesus. E nessa noite você não pode ir para casa como você saiu de casa. Essa noite nos resta fazer uma oração humildemente ao Senhor e pedir que Ele traga liberdade para aquilo que nos tem aprisionado, que Ele nos faça livres. Nós precisamos orar e pedir: Senhor, tirar o desespero do nosso coração e põe calma. O povo de Deus ousa, eu vou falar sobre isso amanhã à noite. O povo de Deus é um povo que ousa se acalmar no meio da tempestade, porque é um povo que confia em Deus. Então eu quero desafiar você. Talvez seja isso que o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus amigos estão esperando ver, para que eles creiam em Cristo Jesus. Ver você se acalmar no meio da tempestade. Foi isso que fez com que aqueles
prisioneiros crescem em Jesus. Eles viram 2 homens calmos, orando e cantando ao Senhor, no meio da mais triste situação. Então você não precisa saber pregar, e você não precisa conhecer teologia, você não precisa saber a Bíblia de cor. Basta que amanhã, no meio das dificuldades, ao invés de murmurar, você cante o nome de Cristo Jesus. Isso muda tudo na nossa vida. Então eu quero convidá-los nessa noite para orar. Eu sei que se eu perguntar quem está cansado, eu sou o primeiro que levanta a mão. Nós todos estamos cansados de alguma coisa. Nós todos nos sentimos aprisionados a alguma coisa. Todos nos sentimos desesperados. E todos nós temos dúvidas a respeito do sentido das coisas. Mas esse texto nos mostra, através dessas 3 histórias, que há sentido, e o sentido é Cristo. Que há libertação e que há calmaria no nome de Jesus.